aquela operação da Polícia Federal, né? Após a operação da Polícia Federal, indígenas no Pará estão recebendo cartas com ameaças, né? A Polícia Federal realizou uma série de operações aí contra o garimpo ilegal e o desmatamento que domina ali a região de Novo Progresso no Pará, e indígenas e líderes locais acabaram se tornando aí alvos de ameaças anônimas de morte, né, Zaidan? Inclusive, Danilo, na semana passada, o jornal Estado de São Paulo teve acesso a uma carta que foi deixada na semana passada no Instituto Cabu. Esse instituto é uma organização dos indígenas que tenta proteger ali, estabelecer mecanismos de proteção do povo caiapó na região sul do Pará. E naquela região você tem muita grilagem, muito desmatamento ilegal e também mineração ilegal. E aí, claro, você tem uma reserva ali, onde nada disso pode ser feito, os caras começam a invadir as terras, matam indígenas, e se não houver proteção do Estado, o que vai detê-los? Nada, até porque a maior parte dessas pessoas que moram nessas regiões indígenas, a maior parte desses indígenas não tem armas para se proteger. Inclusive eles estabelecem grupos de vigilância e tal, mas com poucas armas. E os caras chegam armados até os dentes e prontos para dizimarem quem impedir a grilagem, impedir o desmatamento ilegal, ou seja, extração ilegal de madeira, e ali há madeiras riquíssimas, muito valorizadas, e também mineração ilegal. Tudo atividade que dá muito dinheiro. Ou dá dinheiro diretamente em espécie ou da terra. É o caso da grilagem. E até o momento não há informação sobre qual seria a origem das ameaças, mas foi a Polícia Federal fazer essa operação que você mencionou. Ela tinha o objetivo específico de combater ações de garimpo ilegal e desmatamento ilegal na região do Novo Progresso, lá no Pará. Bastou a Polícia Federal fazer essa operação e essas ameaças começaram a chegar ao pessoal lá do Instituto Cabu. E não é que, mas é apenas ameaça. Não. O histórico recente é de que essas ameaças são concretizadas. Eles avisam dizendo, parem, não peçam mais socorro à Polícia Federal, não avisem a FUNAI. A FUNAI, que muitas vezes é omissa, além de ter pouca gente para trabalhar no terreno. Não adianta ter escritório cheio de gente em Brasília. Você tem de ter fiscalização e é grotesco você imaginar que 24 fiscais, 23 fiscais, 25 fiscais, 30 fiscais vão conseguir dar conta do trabalho na Amazônia Legal, que tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. É patético imaginar que isso é possível. Então, eles mandam os avisos. Se nada muda, a ameaça é concretizada. Não é que mandam ameaça e nada acontece. A ameaça é concretizada. Todo dia está chegando notícia aí de indígenas mortos naquela e em outras regiões. E no mês passado, em agosto, a região do Novo Progresso foi alvo da Operação Guardiões do Bioma. E, na verdade, você tem ali Polícia Federal, Força Nacional, que tem componentes de polícias militares de vários estados, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, Instituto Chico Mendes, e diversos equipamentos usados nas ações criminosas foram queimados pelos agentes. É uma ação permitida por lei. Não é que o sujeito chegou lá e decidiu queimar. Eles têm o direito de... Até porque remover esse equipamento é muito difícil. A gente está falando aqui de máquinas de toneladas. Num terreno que é muito difícil você se deslocar a pé. Imagina remover esse tipo de máquina. Então, eles metem fogo. E com a destruição dos equipamentos, os agentes deixam de correr o risco de emboscadas, né? Nessas suas remoções, quando eles estão removendo, e aí são alvejados, etc. Além da dificuldade física da remoção. E aí, Danilo, a gente está falando algo que não é inédito. Isso acontece com uma frequência enorme.
Só que muitas vezes fica ali, ninguém fica sabendo. Às vezes nem o Estado fica sabendo. Só vem a notícia da morte. Olha, morreu o indígena, morreram 3. Morreu o líder de uma comunidade indígena que tentava organizar proteção e vigilância contra essas ações ilegais. Só que dessa vez, a carta que tinha ameaça chegou à reportagem lá do Jornal Estado de São Paulo, só que a gente espera que não fique só na reportagem. O Estado tem de agir. Quem tem não só o poder, a capacidade, mas a obrigação de proteger essa gente é o Estado. Então, que o Estado se mova, né, Daniel? Exatamente. Só para registrar, dá tempo ainda, em junho, o governo de Roraima chegou a publicar uma lei estadual para proibir a queima dessas máquinas, né, numa afronta direta aí ao que determina justamente as regras federais. E a Assembleia Legislativa de Roraima chegou a aprovar o projeto de autoria aí do deputado Jorge Melo do Podemos. E depois, claro, depois de uma pressão do Ministério Público Federal, o governo estadual voltou atrás e desistiu de sancionar esse projeto aí, né, Zaidan? Claro, claro. Um projeto vergonhoso, né? Além de ferir uma lei federal que garante esse tipo de ação, qual é o interesse dessa lei? Se não proteger essa gente que age ilegalmente, não é verdade?